Poucas semanas atrás, o Sneakers BR estava aqui no nosso canal no YouTube com mais um SBR Listas, onde reunimos diferentes tênis e filmes, mas não era de qualquer forma. Basicamente eram sequências de filmes, sagas com 2, 3, 4, 5, 6 ou mais filmes, né, nessa sequência, e a partir daí pegamos os tênis que foram feitos com a temática desses filmes. Teve até bastante comentário, vocês esqueceram isso, aquilo, mas vocês que não captaram direito ali, qual que era o nosso objetivo? Bom, essa semana vai ser um pouquinho diferente. Nós ainda vamos falar sobre tênis e filmes, mas os tênis que ficaram conhecidos ou mais conhecidos nos filmes, através das suas aparições ou de algumas cenas memoráveis com seus protagonistas. Exato, então aproveita que o tema é esse, faz uma pipoquinha, seja na panela, na pipoqueira, ou no micro-ondas, se ajeita na cadeira, põe o fone de ouvido, se é assim que você se sente mais confortável e se prepara que esse é mais um SBR Lista. Eu vou começar com tudo, com De Volta para o Futuro, e essa trilogia que começou em 1985, teve como ponto alto o seu segundo filme, que tinham brilhando nas telas o Dr. Brown e o jovem Marty McFly. Nossa, Marty McFly! Mas não só eles dois, e sim o que eles calçavam nessa sequência aí do segundo filme. É claro, né, como já escolhemos começar com tudo, vamos falar logo do Nike Mag, né? Aquele tênis que quando foi calçado pelo Marty McFly, ele se ajustou automaticamente, não precisava de amarração, não precisava de nada. Na época, em 89, era um sistema manual ali, né, que queriam, acho que puxava a cordinha para ajustar, mas que no futuro, que agora é passado, não muito distante, se tornou realidade. Uma tecnologia extremamente revolucionária, mas que era apenas parte daquilo que a marca do Swoosh apresentava naquele longa-metragem, né? Então, além do Nike Mag, a gente viu outros tênis brilhando em 1989 no De Volta para o Futuro 2. O Nike Bruin, em uma combinação de branco e vermelho, aparece em vários momentos no pé do McFly. Já o Doc Brown usa o Nike Vandal para fazer essa grande aparição. Quase sempre naquela cor meio alaranjada, assim, enfim. Dois tênis icônicos que também fazem parte de Volta ao Futuro 2. Em 2004, o filme A Vida Marinha com Steve Zissou, que possui um elenco com grandes nomes ali do cinema, ou enfim, da indústria fonográfica como um todo, como Bill Murray, Willem Dafoe e o brasileiríssimo Seu Jorge, tinham em seus pés, né, no pés de toda a tripulação ali do Steve Zissou, o Adidas Ron, acho que é Ron que seria, e que ele tinha basicamente uma combinação de base branca em couro com listras em diferentes tons de azul que acompanhava o uniforme ali da tripulação. Pelé dos Santos calçava esse tênis. Calçava esses tênis. Bom, pra quem não conhece esse tênis, ele foi lançado em 1959 para os Jogos Olímpicos de Roma, e agora ele faz parte do hall dos grandes clássicos da Adidas. Quase esquecidos, né? Quase esquecidos. E já que estamos falando do Willem Dafoe, né, já que ele foi citado, vamos para mais uma dele, que eu aposto que talvez você nunca tenha imaginado, né? Quem sabe um pouquinho da carreira do Willem, sabe que ele é um dos caras que tem um papel marcante em alguns filmes do Homem-Aranha, né? Como o grande vilão Duende Verde. Ele esteve presente nesse último filme, mas ele apareceu, eu acho que primeiro, né, se eu não me engano, no Homem-Aranha lá de 2002. E nos pés dele tinha nada menos do que um Nike Flightposite. Era um verde, né, com parte metálica que combinava com o personagem, mas era um pouquinho disfarçado até, né? Não era o tênis tão na cara, assim. O tênis ficava levemente descaracterizado porque ele tinha uma espécie de uma caneleira, né? Nas imagens aí vai dar pra ver mais ou menos. Então tinha essas coisas dos elementos da roupa desse vilão, mas estava bem evidente para uns olhares mais atentos que a marca do Swoosh estava marcando presença. E aí agora vamos trocar de temática e o filme que no Brasil ficou conhecido como Picardias Estudantis e que originalmente é chamado de The Fast Times at Ridgemont High, de 1982, é um daqueles grandes sucessos da Sessão da Tarde. O Champagne, que interpretava o Jeff Spicoli, né? Champagne quando era novo, né? Eu conheci o Champagne já bem velho, né? Mas ali ele tá surfistão, cabeludão, meio loiro, e ele tinha nos seus pés, inclusive nos pôsteres principais do filme, né? Um Vans Slip-On naquela clássica colorway
toda quadriculada, né? O checkerboard em preto e branco. E era um tênis que já era famoso na época, querendo ou não, mas que ficou ainda mais em evidência depois do uso pelo protagonista do filme. E aí, durante essa época, teve um lançamento bem especial do tênis que tinha umas paradas na lateral, assim, que remetia ao filme, mas era uma tiragem bem limitada e, como passou o tempo, teve uma tiragem bem mais ampla, que eu duvido que tinha uma galera que é tão fã assim desse filme, né? Mas que se era, teve a oportunidade de comprar um par desse calçado. Inclusive aqui no Brasil, viu? Vamos trocar de novo agora, vamos pular para 2035, mesmo que não estamos seguindo uma ordem cronológica, uma linha do tempo, a gente tá só falando de alguns temas, e esse acontece em 2035 com um dos atores que eu menos gosto de ver, que é o Will Smith. Ele foi o detetive Del Spooner nessa película aí, e tem algumas características especiais que eu não gosto dele, não vou nem falar mais. O Eu, Robô, né, iRobot, ele registra meio que quase uma batalha, uma briga entre humanos e máquinas, porque o detetive Will Smith, né, ele estava investigando um possível assassinato cometido por uma dessas máquinas, né, por um desses robôs. E nos pés do detetive, do Will Smith, tinha nada menos do que o Converse Chuck Taylor All-Star. Inclusive tem a cena que é quando ele abre, que ele encontra esse par de tênis. É um filme de 2004 e é legal porque ele fala, nossa, é um tênis vintage de 2004, um Converse Chuck Taylor All-Star. Enfim, cabedal de couro preto, uma edição diferente daquele convencional de lona e que aparece com bastante afinco por todo o filme aí nos pés do ator. Boy, what is that on your feet? Converse All-Stars, vintage 2004. Turn your face up like that. I know you want some. All you gotta do is ask. Agora vamos trocar de franquia de novo. Vamos para aquela que é uma quase unanimidade entre a grande obra da carreira de Quentin Tarantino, que é Kill Bill. Eu sou grande fã de Quentin Tarantino e eu não sei fazer um ranking do que eu mais gosto, mas enfim. O fato é que nesse filme há uma turma representando a Beatrix Kiddo, tá alcançando o Onitsuka Tiger, que ficou muito característico pela sua combinação de cabedal amarelo com as Tiger Stripes pretas. A roupa como um todo ela é bem marcante, né? Aquela espécie de macacão que é utilizado sempre em amarelo e preto nos filmes, mas como aqui o foco é nos tênis, a gente vai falar obviamente do Onitsuka Tiger Taishi, que é coberto por um couro liso também, amarelo e preto, e que ajudou, né, essa roupa, esse visual da Beatrix a ser elevado como um dos grandes clássicos do cinema, né? Um dos visuais mais marcantes e esse um dos tênis mais emblemáticos, com certeza. E aí depois, só um adendo aqui, a ASICS fez uma parceria também e lançou mais 5 tênis que eram inspirados nas vilãs que ela matou no filme, e também tinha o Gel Saga, que era inspirado nesse Taishi. Então, muito legal. Parabéns. Troca a fita, o DVD, enfim, depende da geração aí, né? Estamos em 1996, quando Michael Jordan entra em quadra ao lado de ninguém menos que Pernalonga e a turma dos Looney Tunes. O filme, vocês sabem qual é, né? Tô falando do Space Jam e essa inusitada junção alcançou um sucesso gigantesco, né? As pessoas da minha geração têm uma lembrança ali muito forte disso, né? As pessoas também mais velhas, e todo esse sucesso reverbera até os dias de hoje, até porque teve um empurrãozinho recente com a ajuda de LeBron James e o segundo Space Jam. Mas lá no primeiro, Michael Jordan estava calçando o Air Jordan 11 e estava ainda naquele momento quente dele ter voltado pro basquete e tal. O Air Jordan 11, óbvio que era uma novidade, mas ganhou uma combinação de cores exclusivas, de preto, branco, azul, que ficou conhecida pelo nome do filme. Então, Air Jordan 11 Space Jam, uma das cores mais aclamadas de todos os lançamentos assinados por Michael Jordan e Tinker Hatfield. Eu não sou um grande fã do Jordan 11, mas quando ele tá em preto, por exemplo, no Space Jam, pra mim fica, ó... Na virada da década de 80 para 90 ali, começou a fazer bastante sucesso esses filmes de super-herói. Ainda era algo muito novo, mas levar as HQs para as telonas era algo que chamava bastante atenção. E dentre esses alguns filmes que abriram caminho para essa febre que é hoje, tivemos o filme do Batman e o Homem-Morcego, sempre vestido de cores escuras, em cenários escuros. Não deixava muito claro o que estava nos pés dele, mas a gente pegou algo muito especial desse começo de vida de quadrinhos em live action. Como já se falou, ficava tudo sempre meio nas sombras, né? Como o próprio Batman. Mas de uns anos pra cá, surgiram excelentes imagens, registros como um todo, de duas criações do Tinker Hatfield pro Cavaleiro das Trevas. Então, em 1989, o Batman calçou nada menos do que um Air Trainer 3, que ele foi transformado numa espécie de bota, né? Ele ganhou um cano super alto que ia até praticamente o joelho, mas boa parte dos elementos do tênis, como aquela tira de velcro ali um pouco acima dos dedos, ali no peito
movimento do pé estava bem presente e nas fotos vocês vão conseguir observá-la sem problemas. E alguns anos depois, precisamente 3 anos depois, no ano em que eu nasci, 92, teve o retorno do Batman, né? O Batman Returns, onde novamente o personagem de Michael Keaton calçou um outro ícone. Era nada menos do que o Air Jordan 6, também transformado numa espécie de bota e que bem recentemente ganhou imagens de uma versão restaurada, né? Para trazer o tênis de volta a toda a sua glória. Enfim, 2 tênis que, olha, para um colecionador, que não é meu caso, mas um colecionador de memorabilia do Batman, é algo que gostaria muito, viu? Air Jordan 6 que tava nos pés de Ed Vedder quando o Pearl Jam gravou o seu Acústico MTV. Então, olhem lá. Em que ano? Eu acho que é 1992, se eu não tô enganado. Também? Tá vendo? Então 92 era o momento. Tinha acabado de lançar, né? Desde que era uma série, Starsky and Hutch serviu de outdoor para os Adidas SL72 e 76 brilharem sempre nas suas cores tradicionais e predominantemente azuis com coisas brancas e vermelhas. Mas em 2004, quando chegou aos cinemas o filme interpretado por Ben Stiller e Owen Wilson, o figurino daqueles policiais, né, mais precisamente do David Michael Starsky, ele foi reproduzido de uma forma bem fiel ao da série, né? Então ele tinha aquelas roupas bem da década de 70 ali, com calças boca de sino. Em seus pés é óbvio que tinha nada menos do que um Adidas SL72, mais uma vez nessa combinação onde predominava o azul. 1994 foi o ano do Brasil ganhar o Tetra, mas também foi o ano do Forrest Gump chegar às telonas. E aí Tom Hanks, que já tinha muitos filmes aclamados no seu portfólio, né? Tinha. Conseguiu ir ainda mais longe e fazer aquilo que era um clássico, um ícone, ser algo ainda maior, ou então dar mais tamanho e mais visibilidade para um dos maiores clássicos da indústria calçadista. É óbvio que o Gerson tá falando de nada menos do que o Nike Cortez, né? Que foi considerado, é praticamente o primeiro tênis a ser de fato feito pela Nike, pela marca do sushi, embora tanto a Onitsuka Tiger quanto outras marcas clássicas tenha uma silhueta bem parecida, só mudando o logotipo na lateral, né? Mas enfim, a combinação de cores mais conhecida dele, base branca com detalhes em azul e em vermelho, apareceu nos pés de Forrest, que corria sem parar, com seu bonezinho ali do camarão, que eu não lembro do nome, Bubba Gump, e enfim, fazendo desse também um dos outfits mais icônicos da história do cinema. Voltando de novo para a década de 80, mais precisamente 1986, foi o ano que Aliens, ou Aliens, o Resgate, ganhasse a sua vida comercial nas telonas, e com ele um Reebok chamou bastante atenção, calçando ali um personagem do longa-metragem. O Alien Stomper Bishop parecia um tênis de basquete daquela época, né, dos anos 80. Então com aquele cano alto, um cabedal predominantemente de couro, só que ele tinha algumas mudanças visuais bem icônicas também, bem marcantes, que fazia o tênis ser o que ele era e o que ele ainda é. E as mudanças principais eram: tirava o cadarço, colocava uma tira larga ali presa por velcros e um cano muito alto que ia quase até o joelho, que acho que dava um bom suporte na hora de batalhar contra aqueles alienígenas, né? E, inclusive, temos aqui a versão que chegou ao mercado com uma distribuição bem mais ampla, né? Então, o Alien Stomper em sua colorway clássica. A tira de velcro tá aqui, aquela mais larga, tem uma pra cima também, e enfim, vários detalhezinhos, e é um tênis que também chegou ao Brasil. Então, talvez, se você não garantiu, ainda encontre com alguém perdido por aí. E se quer saber mais detalhes dele, procure aqui no nosso canal que você vai encontrar um vídeo exclusivo dessa obra-prima aí. Aliens. O Spike Lee, eu acho que ele é quase um sinônimo do que é um sneakerhead, né? É um cara que tem muita influência em várias áreas da cultura de rua, do basquete, da música. O cara dirigiu o videoclipe do Michael Jackson aqui no Brasil. Então, enfim, é um cara que sabe muito bem o que faz e faz muita coisa. E é no filme Do the Right Thing, aqui conhecido como Faça a Coisa Certa, né? Uma tradução literal. No Do the Right Thing, um filme que ele estrela e que também faz parte de toda ali a produção, ele deixa muito clara essa relação dele com todo esse universo, e mesmo com vários outros tênis sendo usados por vários personagens
nesse filme, tem um que acaba sendo mais marcante e ninguém esquece. É o Air Jordan 4, o White Cement, que o Gui tá falando, que acho que é o grande protagonista do filme, mais do que o próprio ator. E é um calçado que, após ser pisado, ele leva você, apaixonado de tênis, a entender que tem mais pessoas que se importam com o tênis um pouco mais do que deveriam. Isso é quase que comum. Tem a cena bem icônica, assim, ele fica muito puto, pega a escovinha, mas enfim, se você nunca viu esse filme, vale a pena ver. Em Like Mike, ou Pequenos Grandes Astros, não dá pra ver direitinho ali no pôster qual que é o tênis que realmente cativa o Calvin, mas se você gosta aí do ator, o Lil Bobo, e assistir o filme, você vai saber de qual calçado a gente tá falando. Esse garoto aí, interpretado por hoje, o que seria um grande rapper, vamos dizer assim, pelo menos bem conhecido, não desgrudava do seu par do Nike Blazer, que meio que impulsionava ele a tentar correr atrás do sonho de ser como Michael Jordan, like Mike, né? Então ele queria ser um grande jogador de basquete. Em várias cenas ele aparece com aquele tão querido par com uma base branca e um swoosh azul bem clarinho. "20 anos atrás, como o Gui falou lá do Duende Verde, a gente teve o começo da vida cinematográfica do Homem-Aranha, e até 2018 era muito comum a gente ver o filme live action, o filme com atores e atrizes reais interpretando o Aracnídeo, mas nesse ano a gente ganhou um capítulo especial, e para conhecer um pouco mais sobre o Aranhaverso, teve um grande personagem, o centro da história toda, que é o Miles Morales, e ele tava com algo muito especial no seu pé. Desde que surgiram as primeiras imagens do filme, algumas das coisas que seriam os posters, né, de divulgação, aparecia um tênis bem conhecido nos pés ali do amigão da vizinhança. E era nada menos do que um Air Jordan 1 Chicago, aquela colorway emblemática demais, que, como o próprio nome já fala, tem as cores do Chicago Bulls, então branco, preto e vermelho, e essa grande jogada da Jordan Brand, da Nike como um todo, rendeu muito buzz em cima do modelo. Então não dá pra dizer que de 2018 pra cá o Air Jordan 1 tá numa ascensão que nos surpreende até, né? E que se mantém até agora. Isso também rendeu uma colorway especial do Air Jordan 1, inspirada pela Chicago, com algumas pequenas alterações, e foi mostrado no nosso SBR Listas anterior, que está disponível aqui no canal. Então, aproveitando esse mês da cultura nerd, o mês da toalha, esse é o tênis que está presente nas duas listas. Por quê? Porque ele tanto foi feito uma versão inspirada no filme, quanto ele aparece na sua versão original em outro filme. Esse é o ponto de conexão entre as nossas duas listas. Se você achou estranho que a gente tá falando tanto de nerd, é porque é mais o mês da cultura nerd. E bom, para finalizar mais esses SBR Listas, o 15º filme que falaremos é um filme estrelado por ninguém menos que Keanu Reeves, né? Que antes dele aparecer em filmes como Matrix, John Wick, várias coisas ali que marcaram a carreira dele, ele era um dos protagonistas, né? Ele era um dos Bill e Ted. Eu não sei se ele era o Bill ou se ele era o Ted, sendo muito sincero. Mas enfim, ele apareceu ali em 1989 pela primeira vez, só que no segundo filme, que é o Bill and Ted, Dois Loucos no Tempo, que foi lançado 2 anos depois, um Adidas pouco usual, pelo menos pra gente agora, gritava nos pés da dupla. A gente tá falando do Adidas KC Torsion Artillery, um tênis que até retornou há pouco tempo atrás para receber o novo filme aí dessa, vamos dizer, saga, né? De Bill e Ted, e que também, além de aparecer nessa nota, apareceu aqui no nosso canal. Então procura aí por esse Adidas KC Torsion Artillery, que você vai ver esse tênis que é bem alto, bem ligudo, bem liguarudo, e tem essa cara de tênis de basquete dos anos 80. É isso. Esse é o tênis que fecha aqui mais esse SBR Listas, onde fazemos a conexão entre a cultura sneaker, a cultura nerd, o cinema, enfim, como você preferir chamar. E tudo isso, como o Gerson já comentou, para meio que celebrar esse mês da cultura nerd, esse mês da toalha, que tem o Dia da Toalha, do Guia do Mochileiro das Galáxias, enfim, todas essas coisas que é um gosto também compartilhado entre vários integrantes da nossa equipe, e acredito que muitos de vocês também. É isso aí, ficaremos por aqui. Siga o SneakersBR em outras redes sociais, assina o nosso canal se ainda não assinou, dê o like, ative as notificações e beba água. É isso, Tchau. até a próxima. Tchau, tchau.